ficando claro que criar um ambiente saudável é muito importante para possibilitar o crescimento saudável, de modo especial para seres humanos. Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo, com as quais variados grupos, família, empresa, exército, esportes, comunidade, igreja, simplificando, penso em minha área de influência como um jardim que precisa de cuidados. De acordo com o que falamos, os jardins precisam de atenção e cuidado, o que nos obriga a perguntar constantemente: de que meu jardim precisa? Meu jardim precisa ser adubado com consideração, reconhecimento e elogios? Meu jardim precisa ser podado? Precisa exterminar as pragas? Todos sabemos o que acontece com o jardim quando se permite que as ervas daninhas e as pragas cresçam à vontade. Meu jardim precisa de atenção constante e acredito que, se eu fizer minha parte e cuidar dele, colherei frutos saudáveis. E quanto tempo é necessário para se ver o fruto? A treinadora perguntou. Infelizmente, Cris, conheci muitos líderes que ficaram impacientes e desistiram do esforço antes que os frutos tivessem chance de crescer. Muitas pessoas querem e esperam resultados rápidos, mas o fruto só vem quando está pronto. E é exatamente por isso que o compromisso é tão importante para um líder. Imagine um fazendeiro que tente enriquecer plantando sua lavoura no final do outono e esperando obter uma safra antes que a neve caia. A lei da agricultura ensina que o fruto crescerá, mas nem sempre sabemos quando esse crescimento ocorrerá. Outro fator que determina quando o fruto amadurecerá é o estado de nossas contas bancárias relacionais, a enfermeira observou. Que diabo de contas bancárias são essas? Meu companheiro de quarto perguntou. Eu aprendi essa metáfora quando li o best-seller de Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nas nossas contas bancárias financeiras, fazemos depósitos e retiradas, esperando nunca ficar descoberto. A metáfora da conta relacional nos ensina a importância de manter saudável o equilíbrio dos relacionamentos com as pessoas importantes de nossas vidas, inclusive a que lideramos. Em palavras simples, quando conhecemos uma pessoa, o saldo da conta de relacionamento com ela é nulo, porque vamos iniciar um conhecimento. À medida que o relacionamento amadurece, porém, fazemos depósitos e retiradas nessas contas inimaginárias, baseadas na forma como nos comportamos. Por exemplo, fazemos depósitos nessas contas sendo confiáveis e honestos, dando às pessoas consideração e reconhecimento, mantendo nossa palavra, sendo bons ouvintes, não falando de outras pessoas pelas costas, usando a simples cortesia de um olá, por favor, obrigado, desculpe. Fazemos retiradas sendo agressivos, descorteses, quebrando promessas e compromissos, apunhalando os outros pelas costas, sendo maus ouvintes e cheios de empáfia, arrogância, etc. Assim, ontem, no intervalo da tarde, quando liguei para minha namorada e ela desligou o telefone na minha cara, aquilo com certeza significava que minha conta está um pouco a descoberto, o sargento perguntou. Para mim faz sentido, Greg, eu ri. Com o nosso movimento sindical lá na fábrica, com certeza tivemos muitas contas a descoberto. Assim, o que está dizendo, Kim? É que pode levar mais tempo para o fruto aparecer, dependendo do estágio de nossas contas bancárias relacionais. Está certo? Acho que isso seria verdade para as pessoas com as quais já estabelecemos relacionamentos. Para os novatos, de um modo geral, temos um quadro em branco a partir do qual podemos começar. Obrigado por outra linda metáfora que podemos usar aqui, Kim, Simeão agradeceu. Essa ideia da conta relacional também ilustra por que devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público. Alguém sabe por quê? A diretora falou primeiro. Quando punimos uma pessoa publicamente, é óbvio que a envergonhamos na frente de seus amigos, o que é uma enorme retirada de nossa conta com essa pessoa. Mas, além disso, quando humilhamos alguém em público, também fazemos uma retirada da nossa própria conta relacional com todos aqueles que presenciam. Porque chicotadas em público são constrangedoras, horríveis de presenciar. E as pessoas se perguntam:
Quando será a minha vez? Neste sentido, uma das formas mais eficientes de fazer retiradas relacionais é punir alguém publicamente. Acho que o mesmo princípio é verdadeiro quando elogiamos, consideramos e reconhecemos alguém publicamente. A treinadora acrescentou, não apenas fazendo um depósito em nossa conta com a pessoa que elogiamos, mas também fazemos depósitos nas contas que temos com aqueles que observam. E como você disse antes, Simeão, todos estão sempre observando o que o líder faz. Isso mesmo, Cris. Tudo o que o líder faz envia uma mensagem, Simeão concordou. Em algum lugar do meu escritório tem um artigo e um levantamento interessante que falam do alto conceito que as pessoas têm de si mesmas e por que as retiradas relacionais têm um custo tão alto. Vou ver se consigo encontrá-los e compartilhá-los com vocês depois do intervalo do almoço. Era uma linda tarde de outono, por isso resolvi fazer um pequeno passeio pelo penhasco arenoso que corre paralelo à praia. O sol brilhava, a temperatura era de aproximadamente 15 graus e uma brisa leve soprava do lago. Esta seria a minha ideia de um dia perfeito, mas eu mal pude notar, porque minha mente estava em conflito. Eu me sentia excitado com as informações que vinha recebendo e com a perspectiva de aplicar os princípios ao voltar para casa. Ao mesmo tempo, porém, eu me sentia deprimido e até perturbado quando refletia sobre meu comportamento anterior e a forma como estivera liderando os que estavam confiados aos meus cuidados. Como seria ter-me como chefe? Ter-me como marido? Ter-me como pai? Ter-me como treinador? Minhas respostas a essas perguntas só serviram para fazer-me sentir pior. Às 2 horas, Simeão disse, muito animado. Encontrei o artigo e o levantamento de que lhes falei antes do almoço. Estavam no artigo número de Psychology Today e penso que vocês acharão interessante. O behaviorista que escreveu o artigo diz que não há uma relação uniforme entre o feedback positivo e negativo. Colocando isso em nossos termos de depósito e retirada, ele afirma que para cada retirada que você faz em sua conta com uma pessoa, são necessários 4 depósitos para voltar a ficar igual, uma proporção de 4:1. Acredito nisso, o pregador declarou. Por mais que minha mulher repita que me ama, ainda me lembro que na última primavera ela disse que eu estava ficando muito gordo. Isso acabou comigo. Dá para ver por que ela disse isso, ironizou o sargento. Exatamente, Lee, Simeão continuou. Nós todos temos a tendência de ser muito sensíveis, mesmo que tentemos aparentar calma. Para fundamentar esta afirmação, o artigo prossegue discutindo um levantamento realizado para determinar com que realismo as pessoas se veem. Ouça estes números. Um total de 85% do público se vê como acima da média. Perguntados sobre sua habilidade de dar-se bem com os outros, 100% puseram-se na metade superior da população, sendo que 60% classificaram-se nos 10% mais altos e 25% no 1% mais alto da população. Sobre sua habilidade para liderar, 70% consideraram-se acima da média e apenas 2% como abaixo da média. E vejam os homens. Quando perguntaram aos homens sobre sua habilidade atlética comparado com os outros homens, 60% classificaram-se acima da média e apenas 6% disseram estar abaixo da média. O que isso quer dizer? O sargento perguntou. Para mim, Greg, explicou a treinadora, é que as pessoas de modo geral têm alta opinião sobre si mesmas. Isso significa que devemos ser muito cuidadosos ao fazer retiradas da conta dos outros, porque o custo pode ser muito alto. Pense, por exemplo, na confiança, a professora acrescentou. Podemos passar anos nos esforçando para construí-la, e ela pode ser perdida em um instante por uma simples indiscrição. Ah, lá vamos nós de novo, exclamou o sargento levando a voz. Estamos falando de todas essas teorias boas e bonitas, neste ambiente bom e bonito.
Mas depois vamos ter que voltar a encarar superiores que são orientados pelo poder e que não estão interessados em triângulos de cabeça para baixo, amor, respeito e contas bancárias relacionais, mas com o desempenho, com a ação. O que fazer se você trabalha para uma pessoa assim? Grande pergunta, Greg, disse Simeão sorrindo. Você está absolutamente certo. Pessoas que se apoiam no poder, em geral, se sentem ameaçadas pelas pessoas que se apoiam na autoridade. Quando isso acontece, as pessoas de poder reagem, criando situações desconfortáveis para as outras, chegando às vezes a demiti-las. No entanto, há alguns lugares onde podemos tratar as pessoas com respeito e amor, apesar da maneira como somos tratados. Você não conhece meu chefe, o sargento insistiu. Quando eu trabalhava como líder de negócios, Simeão continuou, era frequentemente chamado para resolver problemas de companhias que estavam em dificuldade. Uma das primeiras coisas que eu sempre fazia para começar a avaliar a organização era o levantamento da atitude dos empregados. Eu sempre comparava os levantamentos dos departamentos e até por turnos para detectar melhor as áreas problemáticas. Até nas companhias mais deterioradas, com resultados terríveis dos levantamentos, eu sempre achava ilhas saudáveis de tranquilidade, aparentemente no imenso mar de tumulto. Quando eu via os resultados dos levantamentos e identificava uma daquelas áreas saudáveis, procurava saber o que estava acontecendo naquele determinado departamento, naquele determinado turno. E o que vocês acham que eu costumava descobrir? Um líder, a enfermeira respondeu tranquilamente. Pode apostar que sim, Kim. Apesar do grande caos da confusão, da política de poder e de todos os outros problemas, eu encontrava um líder que se responsabilizava por sua pequena área de influência. E isso fazia toda a diferença. Esse líder não conseguia controlar a grande organização, mas, com seu comportamento diário, controlava as pessoas que lhe eram confiadas, lá embaixo, nos porões do navio. Engraçado você usar a analogia de um navio, Simeão, observei. Uma vez um funcionário me disse que os empregados muitas vezes se sentem como Charlton Heston no filme Ben-Hur. Lembra-se do velho Charlton Heston, acorrentado àquele remo, remando ano após ano? Ele ouvia o som dos furacões e dos navios colidindo, mas não tinha permissão para subir ao convés e apanhar ar fresco ou nadar no oceano. Havia aquela incessante batida do tambor do sujeito grande e suado para manter o ritmo das remadas. De qualquer modo, continuei, esse funcionário me disse que os trabalhadores muitas vezes se sentem do mesmo jeito. Eles estão lá embaixo, nos porões do navio, o dia todo, e nunca sobem ao convés para saber o que está acontecendo com o navio. Quando o capitão grita que quer esquiar, o supervisor faz diminuir o ritmo da batida do tambor. E quando os tempos estão duros, o capitão grita que uns poucos têm que ser atirados ao mar para tornar o navio mais leve. É uma descrição triste, mas isso acontece com muita frequência. Meu companheiro de quarto acrescentou: tem uma velha caneca de café onde está escrito: não é meu trabalho pilotar o navio. Nunca soprarei a corneta. Não é meu lugar dizer até onde o navio irá. Não tenho licença para ir ao convés, ou mesmo tocar o sino. Mas se esta coisa começar a afundar, olhe quem vai para o inferno? Que maravilha, falei. Preciso arranjar uma dessas canecas. Mas você sabe, mesmo que eu decida me comportar do jeito que estamos falando, ainda tenho 40 supervisores que podem não aderir. E eu não posso criar esse ambiente sem a ajuda deles. Então, de que jeito consigo que todos cumpram a ideia, Simeão? É você quem estabelece as normas do comportamento deles, foi a resposta rápida de Simeão. Como líder, John, você é responsável pelo ambiente que existe em sua área de influência. E delegaram-lhe poder para cumprir com sua responsabilidade. Portanto, cabe a você determinar o comportamento de seus supervisores. O que você quer dizer com estabelecer as normas do comportamento deles? Indaguei. Você não pode normatizar o comportamento de outra pessoa.
Claro que pode, o sargento gritou. Nós fazemos isso o tempo todo no exército, e estou certo de que você faz isso com as pessoas em sua fábrica. Você tem políticas e procedimentos que todos devem seguir, não é? Você os faz usar o equipamento de segurança, comparecer ao trabalho numa determinada hora e seguir todas as espécies de códigos de conduta no emprego. Você e eu normatizamos o comportamento de nossos liderados o tempo todo. Eu detestava ter que admitir que Greg estava certo, mas era claro que ele tinha razão. Se um funcionário do serviço de atendimento começasse a comportar-se mal com um cliente, seu emprego estaria em risco. Se os empregados não conseguissem nossas regras, não seguissem, eles logo seriam ex-empregados. Nós normatizávamos o comportamento e colocávamos a obediência como condição para manter o emprego. De repente, eu me lembrei de outro exemplo de uma companhia que normatizava o comportamento. Meu pai, eu comecei, foi supervisor de primeira linha da fábrica de montagem da Ford, em Dearborn, durante mais de 30 anos, no início dos anos de 1970. Fui passar 1 hora com ele num sábado pela manhã. Fiquei impressionado ao ver como as pessoas gritavam, xingavam e se zangavam umas com as outras. O lugar parecia uma selva, e os supervisores humilhavam publicamente os empregados sem qualquer condescendência ou excitação. Parece meu local de trabalho, disse o sargento. Naquele momento percebi que Greg não me irritava mais. Mais tarde, continuei, um dos melhores amigos de meu pai, um supervisor, foi transferido para outra fábrica que fazia parte de uma parceria entre a Mazda e a Ford. Durante a primeira semana como supervisor naquela fábrica, o amigo do meu pai pegou um empregado fazendo algo errado e brigou agressivamente com ele na frente de todos, xingando-o no melhor estilo disciplinar de Dearborn. Infelizmente para ele, seu gerente japonês presenciou o incidente e chamou-o à sua sala. Lembre-se, os japoneses são mestres em não perder a linha na frente dos outros. O gerente disse ao amigo de meu pai, com polidez e respeito, que ele estaria sendo advertido uma única vez por aquele tipo de comportamento. Disse-lhe que, se ouvisse ou ouvisse outra vez, comportando-se em público daquele modo, ele seria imediatamente demitido. Aquele supervisor se aposentou naquela fábrica 10 anos depois. Ele captou a mensagem. Acho que você poderia dizer, Simeão, que a Mazda tinha uma norma sobre comportamento. Exemplo maravilhoso, John, Simeão me disse. Mas é bom que vocês compreendam que não foi a Mazda que mudou o comportamento do supervisor. Ele mesmo mudou, porque recebeu a mensagem. Não podemos mudar ninguém. Lembre-se do sábio ditado dos alcoólicos anônimos. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Tantas pessoas que conheço agem como se pudessem de fato mudar outras pessoas. A enfermeira observou. Estão sempre tentando consertar as pessoas, convertê-las à sua religião, arrumar sua cabeça, seja o que for. Tolstói disse que todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. A treinadora concordou. Se todos varressem sua calçada, logo a rua inteira estaria limpa. Mas, Simeão, nós como líderes podemos motivar as pessoas a mudar, não podemos? O sargento perguntou. Eu defino motivação como qualquer comunicação que influencie as escolhas. Como líderes, podemos fornecer todas as condições, mas são as pessoas que devem fazer as próprias escolhas para mudar. Lembre-se do primeiro ou princípio do jardim. Não fazemos o crescimento ocorrer. O melhor que podemos fazer é fornecer o ambiente certo e provocar um questionamento que leve as pessoas a se analisarem para poder fazer suas escolhas, mudar e crescer. Sei de outro lugar onde há normas de comportamento, o pregador acrescentou. Algum de vocês já se hospedou no hotel Ritz-Carlton? Só um pregador rico como você poderia dar-se o luxo de ficar lá no Ritz, o sargento zombou. Ignorando o comentário, meu companheiro de quarto prosseguiu. Uma vez por ano, eu me permito uma extravagância e levo minha mulher ao Ritz, que não fica muito longe de onde moro.
para dormir e tomar um café da manhã especial. Assim que você entra pela porta do Ritz, sabe que está num lugar diferente. Isto é, as pessoas se desdobram ao máximo para satisfazer suas necessidades. E a atmosfera de respeito é tão extraordinária que chega a ser palpável. Uma noite, no Ritz, antes do jantar, eu estava sentado num bar tomando um coquetel. Um pregador batista tomando coquetel num bar, o sargento desafiou. Um daiquiri para minha mulher e coca diet com limão para mim, Greg. De qualquer modo, fiquei observando os dois rapazes do bar fazerem seu serviço e presenciando o respeito com que eles tratavam os clientes e seus colegas de trabalho. Aquilo me intrigou. Por isso, me dirigi a um dos rapazes. Gostaria de entender uma coisa, ele perguntou gentilmente. O que, senhor? Expliquei. O respeito com que você trata tanto os clientes como os seus colegas. O respeito com que você trata tanto os clientes como os seus colegas. Há alguma razão especial para fazer isso? Ele respondeu simplesmente. Nós temos um lema aqui no Ritz que diz: somos senhoras e cavalheiros servindo senhoras e cavalheiros. Pedi que me explicasse melhor. Ele me olhou nos olhos e disse: quem não se comporta desse jeito não trabalha aqui. Agora o senhor entende? Eu ri e agradeci, dizendo que tinha compreendido. A maioria de vocês já ouviu falar de Lou Holtz, o famoso ex-treinador de futebol? A treinadora acrescentou. Holtz é conhecido por sua capacidade de gerar grande entusiasmo nos times que treina. E não é só com os jogadores. Ele consegue entusiasmar a equipe toda, treinadores, secretários, assistentes, até os mensageiros. Conta-se que uma vez um repórter lhe perguntou: como você consegue ter todos tão entusiasmados em seu time? Lou Holtz respondeu: é muito simples. Eu elimino os que não são. Capítulo 6. A escolha. O que pensamos ou no que acreditamos não tem muita importância. A única coisa relevante é o que fazemos. John Ruskin. Simeão acenou com a cabeça e disse: bom dia, ao chegar à capela sexta-feira de manhã. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, até que ele me fez a pergunta de sempre. Estou aprendendo tanto, Simeão, que não sei por onde começar. A ideia de normatizar o comportamento do meu grupo de supervisores, por exemplo, este é um conceito sobre o qual tenho que pensar de fato. Quando eu trabalhava, John, nunca permiti que meu pessoal tivesse extensos manuais cheios de procedimentos e políticas tentando normatizar o comportamento das massas. Eu sempre me preocupava muito mais com o comportamento dos líderes e em normatizá-lo. Se o time da liderança estiver na página certa, o resto seguirá naturalmente. Este é um ponto interessante, Simeão. Durante minha carreira, eu ia muitas vezes a companhias com problemas e as pessoas apontavam o Chuck da retroescavadeira ou alguma garota da expedição dizendo que neles estava o real problema. Mas 9 vezes e meia em 10, quando eu visitava uma companhia em crise, o problema estava no topo. É engraçado você dizer isso, Simeão, porque minha mulher muitas vezes trabalha com famílias problemáticas e constata a mesma dinâmica. Os pais trazem os filhos dizendo: conserte estas crianças. Elas estão pintando o set por toda a casa. Por experiência, minha mulher sabe que esse comportamento é apenas um sintoma do problema real, que na verdade está muito mais relacionado com a mãe e o pai. Um general velho e sábio uma vez comentou que não há pelotões fracos, mas líderes fracos. Você acha que o movimento sindical em sua fábrica foi um sintoma, John? Sim, pode ser, respondi, sentindo-me culpado e querendo mudar de assunto. Fale-me de praxis, Simeão. Você mencionou isso ontem de manhã. Você disse que sentimentos positivos
vem de comportamentos positivos. O que isso significa exatamente? Ah, sim, praxis. Obrigado por me lembrar. O pensamento tradicional nos ensina que os pensamentos e os sentimentos dirigem nosso comportamento. E, claro, sabemos que isso é verdade. Nossos pensamentos, sentimentos, crenças, nossos paradigmas exercem de fato grande influência sobre nosso comportamento. A praxis ensina que o oposto também é verdadeiro. Acho que não entendo, Simeão. Nosso comportamento também influencia nossos pensamentos e sentimentos. Quando nos comprometemos a concentrar atenção, tempo, esforço e outros recursos em alguém ou algo durante um certo tempo, começamos a desenvolver sentimentos pelo objeto de nossa atenção, ou em outras palavras, nos tornamos ligados a ele. A praxis explica por que adotamos crianças, por que gostamos tanto de bichos de estimação, cigarros, jardinagem, bebida, carros, golfe, coleção de selos e todo o resto de coisas que preenchem nossa vida. Ficamos presos àqueles a quem prestamos atenção, com quem passamos o tempo ou a quem servimos. Talvez isso explique porque eu de fato gosto do meu vizinho. No princípio, pensei que ele fosse o sujeito mais bajulador que eu já tinha visto, mas com o passar do tempo, quando fomos forçados a trabalhar juntos com algumas coisas no quintal e na vizinhança, comecei a gostar dele. A praxis também trabalha na direção oposta, John. Em tempo de guerra, por exemplo, os países muitas vezes desumanizam o inimigo. Nós o chamamos de soldados alemães ou asiáticos, porque assim o desumanizamos, o que torna mais fácil justificar matá-los. A praxis também ensina que, se não gostamos de uma pessoa e a destratamos, vamos odiá-la ainda mais. Deixe-me ver se compreendo, Simeão. A praxis diz que, se me comprometo a amar uma pessoa e a me doar a quem sirvo, e sintonizo minhas ações e comportamentos com esse compromisso, com o tempo passarei a ter sentimentos positivos em relação a essa pessoa? É isso mesmo, John. Alguns diriam fingir para conseguir. Um colega chamado Jerome Brunner, notável psicólogo de Harvard, diz que é mais comum representarmos um determinado sentimento do que agirmos de acordo com ele. Sim, concordei. Muitas pessoas, inclusive eu, pensam ou dizem que mudarão seu comportamento quando sentirem vontade de fazê-lo. Infelizmente, muitas vezes esse sentimento e essa vontade nunca vêm. Tony Campolo, o autor que Lee citou quarta-feira, muitas vezes fala sobre o poder da praxis na cura de casamentos. Ele afirma que a perda de sentimentos românticos que leva os casais a se divorciarem pode ser corrigida se o casal desejar. Para obter isso, cada um dos dois assume o compromisso durante 30 dias. Eles se comprometem a tratar o cônjuge da maneira como tratavam quando haviam grandes sentimentos românticos, na época do namoro. A tarefa dele é dizer à mulher como ela é bonita, mandar-lhe flores, convidá-la para jantar fora e etc. Em suma, fazer todas as coisas que fazia quando estava apaixonado por ela. A mulher também tem de tratar o marido como um novo namorado, dizer-lhe que é bonito, preparar seu prato favorito, enfeitar-se para ele, esse tipo de coisa. Campolo afirma que os casais que se comprometem com essas difíceis tarefas retomam os antigos sentimentos. Isso é praxis. Os sentimentos virão em consequência do comportamento. Mas, Simeão, é tão difícil forçar-se a tratar com respeito e consideração alguém de quem você não gosta, ou comportar-se de maneira amorosa com alguém nada amável. Me parece uma prisão. De fato é, alongar-se e fazer nascer músculos emocionais é como alongar e fazer crescer músculos físicos. É difícil no princípio, mas com compromisso e exercício adequado, prática, os músculos emocionais, assim como os físicos, se alongam, ficam maiores e mais fortes do que você possa imaginar. Simeão não permitiu que eu me escondesse atrás das minhas justificativas. Eu me sentei na sala de aula, olhando o bonito lago azul lá longe. O fogo estalava na lareira, queimando um pedaço de madeira perfumada. Era sexta-feira de manhã.
Aonde tinha ido a semana? Simeão esperou com paciência até que soasse a nona badalada. Conheci muitos pais, esposos, treinadores, professores e outros líderes que não queriam assumir sua responsabilidade diante das dificuldades de seus relacionamentos. Por exemplo, eles diziam: começarei a tratar minhas crianças com respeito quando elas passarem a comportar-se melhor. Ou, eu me dedicarei à minha mulher quando ela mudar seu comportamento. Ou, vou prestar atenção no meu marido quando ele tiver algo interessante a dizer. Ou, investirei em meus subordinados quando obtiver um aumento. Ou, respeitarei meus liderados quando meu chefe começar a me tratar com respeito. Tenho certeza de que vocês sempre ouviram a declaração: mudarei quando... e podem preencher as reticências com várias outras afirmações. Talvez a declaração devesse transformar-se em uma pergunta: mudarei quando? Simeão prosseguiu: eu gostaria de passar este último dia com vocês falando sobre a responsabilidade e as escolhas que fazemos. Como vimos na quarta-feira, acredito que a liderança começa com uma escolha. Algumas dessas escolhas incluem encarar as tremendas responsabilidades que nos dispomos a assumir e alinhar nossas ações com boas intenções. Mas muitas pessoas não querem assumir a devida responsabilidade em suas vidas e preferem ignorá-la. É engraçado você dizer isso, Simeão, começou a enfermeira. No início de minha carreira, trabalhei uns 2 anos na psiquiatria de um hospital de uma grande cidade. Uma das coisas que eu logo descobri foi que as pessoas com problemas psicológicos sofrem muitas vezes do que eu chamaria de doenças da responsabilidade. Os neuróticos assumem responsabilidades demais e acreditam que tudo o que acontece é por culpa deles. Meu marido é um bêbado porque sou má esposa. Meu filho fuma maconha porque falhei como pai. Ou, o tempo está ruim porque não rezei de manhã. Pessoas com problemas de caráter, por outro lado, geralmente assumem muito pouca responsabilidade por seus atos. Elas acham que tudo que sai errado é por culpa de outra pessoa. Meu filho tem problemas na escola por causa dos maus professores. Ou, não posso progredir na companhia porque meu chefe não gosta de mim. Ou, bebo porque meu pai bebia. E ainda há os que ficam no meio, às vezes assumindo responsabilidade demais, como os neuróticos, e às vezes de menos, como os que têm problema de caráter. Você acredita que hoje vivemos em uma sociedade neurótica ou com problemas de caráter, Kim? Simeão perguntou. Antes de ela responder, o sargento exclamou, quase gritando: você está brincando. Nos Estados Unidos, nós nos tornamos tão cheios de doenças de caráter que o mundo todo está rindo de nós. Ninguém mais quer assumir responsabilidade por coisa alguma. Lembram-se do prefeito de Washington, o que foi apanhado fumando crack e disse que era uma intriga racista? E a mulher que asfixiou os 2 filhos no banco traseiro do carro e disse que fez aquilo por ter sofrido abuso sexual quando criança? E os garotos que mataram os pais a tiros e alegaram que eram vítimas de abusos? E os fumantes que processam as companhias de cigarros culpando-as por anos de vício? E o funcionário municipal de São Francisco, descontente, que baleou o prefeito e o supervisor e alegou que estava temporariamente insano porque tinha comido doces em excesso. O que aconteceu com a responsabilidade pessoal de nossa sociedade? Acredito que um dos problemas, Simeão continuou, foi que nos baseamos além da conta em Sigmund Freud neste país. Embora Freud tenha dado imensa contribuição ao campo da psiquiatria, e por isso lhe devemos ser gratos, ele plantou as sementes do determinismo que tem dado à nossa sociedade todas as desculpas para os maus comportamentos, evitando assim assumir a responsabilidade adequada por seus atos. Você poderia explicar o que é determinismo, Simeão? Perguntei. Levado ao extremo, determinismo significa que para cada efeito ou evento, físico ou mental, há uma causa. Seguir uma receita de bolo é a causa que produzirá o efeito do bolo.
Na fábrica de vidro onde você trabalha, John, aquecer areia, cinza e os outros ingredientes é a causa que produzirá o efeito do vidro fundido. O determinismo estrito diz que, se soubermos a causa física ou mental, poderemos predizer o efeito. Mas, o pregador alegou, se admitimos que o conceito de causa e efeito é verdadeiro, chegamos ao paradoxo da criação do mundo, não é mesmo? Isto é, se levarmos o universo de volta ao primeiro segundo do tempo, a fração de segundo que precedeu a grande explosão, qual seria a causa? O que criou o primeiro átomo de hélio, hidrogênio ou o que seja? O paradoxo é que em algum lugar ao longo do caminho algo deve ter vindo do nada. Nós, religiosos, acreditamos que Deus é a primeira causa. E você tem que fazer um sermão todos os dias, não é, pregador? O sargento resmungou. Você tem razão, Lee. A ciência nunca solucionou nesse paradoxo da primeira causa de maneira convincente. Simeão continuou. Mas o determinismo, que afirma que cada evento tem uma causa, acredita que, de um modo geral, que isso é verdadeiro para todos os eventos físicos, embora mesmo esta crença esteja sendo atualmente desafiada. Freud, entretanto, resolveu dar um passo adiante e aplicou o mesmo princípio à vontade humana. Ele afirmou que os seres humanos, essencialmente, não fazem escolhas e que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ele acreditava que nossas opções e ações são determinadas por forças inconscientes das quais nunca nos damos conta completamente. Freud afirmou que, se conhecermos suficientemente a ascendência genética e o ambiente de uma pessoa, poderemos predizer seu comportamento e até mesmo as escolhas individuais que fará. Suas teorias dinamitaram o conceito de livre-arbítrio. O